maravilhosa, tudo bem? Seja muitíssimo bem-vinda a mais uma aula PharmaBoss. Essa é a aula de número 12. Já passamos por 11 conteúdos que são essenciais, que são fundamentais para que você comece a se posicionar no digital, para que você mostre o seu trabalho para o mundo, para que você pulverize o seu nome no mercado e que você se torne o primeiro nome a ser lembrado, a ser relacionado com a profissão farmacêutica. Ou se você é de outro nicho, se você é de outra área e também gosta de acompanhar as aulas PharmaBoss, eu tenho certeza absoluta que você está conseguindo reunir os melhores insights, apesar dos meus exemplos serem sempre direcionados para a área da farmácia, que é com quem eu me comunico. Inclusive, a aula de hoje tem muito a ver com isso, com quem a gente escolhe se comunicar, com a nossa persona, com a personificação do nosso paciente, do nosso cliente ideal. Esse termo persona dentro do marketing é muito comentado, é muito falado. Às vezes as pessoas se confundem, ficam travadas na hora de fazer a sua persona, de elaborar a sua persona, porque existe uma lista imensa de perguntas a serem respondidas e eu quero simplificar ao máximo esse conceito e dar uma ideia para você de como você pode criar a sua persona e de como isso vai te ajudar e muito dentro de toda a sua comunicação no Instagram, no digital e até pensando na sua área de atuação, no seu nicho de pacientes. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Larissa Mocelin, eu sou farmacêutica e crio muito conteúdo sobre farmácia para farmacêuticas que desejam se posicionar no digital por aqui e lá no meu Instagram também, então te convido a se inscrever aqui no canal, me seguir no Instagram para conseguir acompanhar em primeira mão todos os meus conteúdos que giram em torno desse assunto. Se por acaso você chegou nessa aula de paraquedas, é muito importante que você assista as outras aulas PharmaBoss. Na última e na penúltima aula PharmaBoss eu analisei o perfil de uma farmacêutica e de um farmacêutico, apontei o que eles poderiam melhorar, né? O que eles estavam falhando na comunicação, onde eles estavam errando ao se posicionar, quais os tipos de conteúdos que eles estavam falhando em produzir, que eles estavam acertando em produzir, em divulgar. Se você já tem uma noção de Instagram, já tem uma noção do digital, esses conteúdos são riquíssimos, é bem importante que você assista, porque com certeza, a partir da minha análise do perfil desses dois profissionais, você consegue também fazer uma autoanálise no seu perfil, conforme o que eu fui apontando no vídeo, tá? Mas de qualquer forma, eu preciso te dizer que todas as aulas PharmaBoss até hoje postadas são fundamentais, né? Elas têm uma sequência lógica, mas principalmente para você conseguir entender o conceito de tudo que eu for comentar aqui nesse vídeo, nessa aula, é muito importante que você veja uma das primeiras PharmaBoss que foi ao ar, que é sobre nicho. A partir do momento que você entende com quem você quer se comunicar, para que nicho você vai falar e consegue escolher, definir e colocar em prática, né, começar a produzir conteúdo para esse nicho, aí sim você começa a pensar na sua persona, que é o tema da aula de hoje. Porque quando você não tem clareza sobre o que você vai falar e para quem você vai dirigir, você acaba tentando agradar todo mundo que chegar no seu Instagram. Então eu, como farmacêutica, posso me comunicar diretamente para outros profissionais da saúde, posso me comunicar com outros farmacêuticos, posso me comunicar com estudantes de farmácia, posso me comunicar com pessoas leigas, e aí vira essa salada de frutas e ninguém consegue te ver como referência em algo específico. A Larissa, ela fala com farmacêuticas que desejam se posicionar no digital. Ponto. Claro que existem outros assuntos na minha comunicação, mas quem é meu público-alvo? Em quem eu estou mirando para me tornar uma referência? Em farmacêuticas, especificamente mulheres, é com quem eu me identifico e quem eu quero direcionar minha comunicação. Então, quando a gente escolhe um nicho, quando a gente começa a falar sobre um assunto, quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente explora aquele assunto, aquele pequeno nicho, mais a gente se torna reconhecida por ele, mais o nosso nome é associado a esse nicho e a gente consegue realmente ocupar um lugar na cabeça do nosso cliente, do nosso paciente, que já relaciona, por exemplo, marketing para farmacêuticas com a Larissa, divulgação científica na área da farmácia com a Flávia Masson, farmacologia com a Tati Mota. Quando eu penso em farmacologia, a Tati é o primeiro nome que aparece na minha cabeça. Quando eu penso em divulgação científica, Flávia é o primeiro nome que aparece na minha cabeça. Então, isso é o posicionamento, né? A gente conseguir ocupar um lugarzinho específico na cabeça do nosso seguidor, já relaciona a nossa profissão e o que a gente faz com o nosso nome, e isso é muito poderoso. E, inclusive, eu falei muito nessa aula sobre nicho que quem escolhe se comunicar e falar com todo mundo acaba não sendo vista como referência em nada. E é exatamente ali que entra a criação da persona. Claro, e o que é persona?
A persona no marketing também é conhecida como avatar, enfim, tem várias nomenclaturas para isso, mas nada mais é do que a representação do seu cliente ou do seu paciente ideal. Por que é importante eu pensar no meu cliente, no meu paciente ideal, como isso vai contribuir para o meu posicionamento no Instagram, no digital, o que isso vai mudar na minha comunicação? Absolutamente tudo. Imaginem só que a minha persona, a criação do meu cliente ideal, é uma senhora que já é aposentada, né, que tá em casa, então o dia todo, só com os serviços do lar, que sofre de dores nas articulações, enfim, ela tem alguns problemas relacionados já à idade, e eu, como farmacêutica clínica, miro exatamente nesse tipo de paciente, gosto de falar sobre isso, a minha expertise em tratar dores nas articulações, por exemplo, desenvolver um acompanhamento farmacoterapêutico, passar algumas instruções não farmacológicas para aumentar a qualidade de vida dessa senhora. Imaginem que uma farmacêutica clínica que quer se direcionar para senhoras aposentadas vai ter uma comunicação completamente diferente do que uma farmacêutica clínica que quer tratar, por exemplo, quer fazer esse acompanhamento farmacoterapêutico com mulheres sobre emagrecimento no pós-parto. Quando essas duas farmacêuticas clínicas forem elaborar uma postagem, forem se comunicar nas suas redes sociais, forem produzir qualquer tipo de conteúdo no feed, nos stories, se querem usar o Facebook, se querem usar o TikTok, se querem usar o YouTube, elas têm comunicações completamente diferentes, porque as pessoas finais, os pacientes, os clientes, são completamente diferentes. Eles têm rotinas. Essas duas mulheres, a do pós-parto e a senhora com dores nas articulações, têm rotinas completamente diferentes. Então eu posso usar isso a favor da minha comunicação. Quando eu penso, por exemplo, que a minha persona acabou de ter filho, tá numa rotina corrida, o marido também tá tentando se adaptar a tudo isso. É o primeiro filho, ela se olha no espelho e não se reconhece. A partir do momento que eu uso isso na minha comunicação, que eu uso isso nos meus posts, o que acontece com essa paciente? Ela bate o olho nesse post e ela pensa, nossa, parece que isso foi escrito para mim. Nossa, eu tô passando exatamente por isso. Nossa, parece que essa profissional tá 100% voltada para mim. E aí a conexão e a confiança começa a surgir. Essa mesma mulher, quando ela encontrar o post da outra farmacêutica clínica se direcionando para senhoras, ela simplesmente vai pular, porque eu não tenho dores nas articulações, eu não me identifico com a rotina de estar mais tranquila em casa numa fase da vida aposentada. Então a comunicação não conecta, porque ela não consegue identificar quais são as dores, os desejos e as dúvidas daquela paciente do pós-parto. Então, a partir do momento que eu penso como farmacêutica clínica que eu quero me comunicar com mulheres, isso já é um recorte do público-alvo. Eu tô falando sobre emagrecimento como farmacêutica clínica, ok, para quem? Para mulheres. Em que fase? No pós-parto. Então eu defino o meu público-alvo. E a persona nada mais é do que você definir um personagem. Então você pode dar nome para essa personagem, por exemplo. A minha comunicação vai ser bem direta para Ana. A Ana, ela tem em média quantos anos? A gente precisa criar isso. Sim, você pode usar alguma cliente sua como inspiração, né? Como referência, ou você pode simplesmente pensar mais ou menos para quem você quer se comunicar. Então, a minha persona é a Ana, ela tem 35 anos, então ela teve uma gravidez um pouco mais tardia e ela tá sofrendo exatamente por isso. Então, qual é a rotina dela? Ela tá em casa, o marido tá ainda se adaptando a essa rotina, ela acorda muitas vezes durante a noite, ela se enxerga no espelho e não consegue se reconhecer, ela tem um pezinho atrás com exercício físico, ela não faz ideia que uma farmacêutica clínica pode acompanhar ela nesse processo, que a farmacêutica também tem experiência sobre isso, que ela não fica só lá na drogaria dispensando medicamento. Então, a partir do momento que eu consigo mapear como é a rotina dessa pessoa, quais são as dores dela, então ela quer emagrecer, mas ela quer que esses hábitos, essa nova rotina se encaixe no momento de vida que ela tá vivendo agora, quais são as dúvidas dela, eu consigo direcionar toda a minha comunicação para essa pessoa e acontece exatamente o que eu comentei antes, né? A pessoa tá lá rolando o feed, encontra um post que parece que descreve a vida dela, descreve a rotina dela, descreve os desejos dela, as dores dela e acaba gerando conexão com essa profissional, porque parece que, nossa, ela me entende completamente, é isso que eu tô vivendo, é isso que eu tô passando. Quanto mais você produzir conteúdo pensando nessa persona que tem essa rotina, que tem essa idade, que tem essas dores, esses desejos,
mais pessoinhas do mesmo perfil, né, mais pessoas semelhantes a essa sua persona começam a chegar no seu Instagram, no seu consultório, enfim. Então, pensando no seu cliente ideal, na sua pessoa que você vai utilizar para se comunicar, você consegue entender a rotina dela, quantos anos mais ou menos ela tem, quais são as dores, quais são as dúvidas dela, quais são os desejos dela, que tipos de palavras, de vocabulário, você vai usar gírias, não vai usar gírias. Então você vai realmente criar uma personagem que vai guiar toda a sua comunicação e a longo prazo você vai começar a atrair exatamente esse tipo de perfil, que é o reflexo da Ana. Isso é a magia de conseguir definir a sua persona, o seu cliente, seu paciente ideal. Se você nunca ouviu falar sobre avatar, sobre persona, sobre cliente ideal, esse assunto pode parecer um pouquinho complexo, então eu recomendo muito que você assista mais uma vez esse vídeo, vai pausando, vai fazendo anotações. Se você tiver qualquer dúvida, é só comentar aqui abaixo e eu espero de coração que esse conteúdo tenha sido útil para você, porque depois dessa definição, a longo prazo você vai ver a magia acontecendo com a sua comunicação, com o seu perfil. Muito, muito obrigada por ter assistido até aqui, por ter acompanhado mais uma aula PharmaBoss. Um super beijo e até o próximo vídeo.